Fala, Fogão. O caso Ilharão continua rendendo no Botafogo, depois do jogador ser condenado a ressarcir o Glorioso em cerca de 4 milhões de reais, após sua saída conturbada em 2015, quando o Botafogo tentou exercer a cláusula de renovação automática, mas o jogador rechaçou para poder fechar com a equipe do Flamengo. O Ilharão vê nesse momento essa dívida com o Botafogo subir para próximo de 7 milhões de reais. E o Botafogo então pode buscar penhorar os bens do Ilharão justamente para garantir o recebimento desses valores. Já vou comentar essa situação com você. Um outro ponto que eu quero comentar nesse vídeo é que, via justiça, os salários de novembro e metade do 13º estão garantidos no clube. Esse é um aspecto muito importante porque nesse momento de grande crise que o Botafogo atravessa, seria muito pior se a gente tivesse com salários atrasados. A manutenção dos salários em dia é absolutamente fundamental para o Botafogo seguir nessa luta para se livrar da Série B em 2021. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe no WhatsApp e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês nesse vídeo é justamente que os salários de novembro e também metade do 13º estão garantidos no Botafogo. Além disso, também está garantido o pagamento em danos morais, o valor de R$1.000 para os funcionários que não recebem premiação no clube em relação ao período de salários atrasados. Vale lembrar que no período de pandemia, o Botafogo ficou cerca de 3-4 meses sem pagar salário de funcionários. Sinceramente falando, R$1.000 é uma indenização muito baixa para todo o percalço aí que essa galera deve ter passado por conta de não receber os seus salários. A gente está falando de 3-4 meses onde você não consegue pagar as suas contas. Então R$1.000, no meu entendimento, é um valor muito aquém de todo o prejuízo, que eles tiveram que passar por conta de não receber os seus vencimentos. Mas a justiça decidiu dessa maneira, R$1.000 de indenização em termos de danos morais para essa galera por todo o percalço aí que foi passado nesse período sem receber os salários. É muito importante que nesse momento de grande pressão, da gente estar tentando se afastar da zona do rebaixamento, que o Botafogo não conviva com mais um problema. E esse problema, naturalmente, seria salários atrasados. A gente sabe muito bem que quando tem salário atrasado, no dia a dia do clube, nos treinamentos, você tem outros assuntos ali sendo falados, em vez de falar somente sobre a próxima partida, sobre a preparação para os próximos confrontos. Então, quando você tem esse desvio de foco, por mais que os jogadores falem que na hora da partida eles não pensam nisso, obviamente existe um prejuízo, justamente porque no decorrer da semana esse assunto fica sendo comentado. Ah, será que vão pagar os salários na próxima semana? Será que aquela promessa que foi feita de que na terça-feira vai cair alguma coisa na nossa conta de fato vai acontecer? Isso tudo fica sendo conversado e não tem como você falar que não tem um desvio de atenção. Obviamente tem. Então é fundamental que no momento de grande dificuldade o Botafogo consiga manter em dia todos os vencimentos de funcionários, comissão técnica e também jogadores. Mesmo que seja por conta daquela ação do Sindiclubes na justiça para garantir o pagamento dos salários desses três grupos, funcionários, jogadores e comissão técnica. A maneira como tem sido pago não importa. O importante tem que ser pago, mesmo que por vias judiciais. Um outro aspecto aqui que eu quero comentar com você é justamente esse caso do Ilharão, onde o Botafogo pode vir a penhorar os bens do jogador para poder garantir o recebimento daquele valor definido pela justiça. Valor esse que começou em 4 milhões de reais na época da condenação, da decisão favorável ao Botafogo, porém que agora, com a correção de 1% de juros ao mês, mais correção monetária, esse valor já se aproxima dos 7 milhões. E a tendência é que aumente ainda mais, porque à medida que o tempo passa, naturalmente os juros vão correndo, tem a correção monetária e esse valor só vai aumentando. Não é à toa que ele já passou de cerca de 4 milhões de reais para próximo de 7 milhões de reais. O que acontece é o seguinte, por conta da pandemia, os processos do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, eles estão parados, está tudo muito devagar. E isso naturalmente faz com que os autos da ação do Botafogo não tenham retornado ainda, dando trânsito em julgado. Quando você não tem o trânsito em julgado, a outra parte ainda pode entrar com algum recurso, ainda pode tentar impugnar, fazer qualquer coisa para poder ganhar tempo.
certo? Isso pode acontecer. E o Ilharão, através dos seus advogados, naturalmente, vai tentar impugnar mais essa decisão, mais essa ação que o Botafogo vai tentar fazer, buscando a execução provisória desse pagamento que o Ilharão deve ao Botafogo. Como não tem o trânsito em julgado ainda, o Botafogo vai tentar o quê? Vai tentar penhorar alguns bens, vai tentar ver dinheiro que o Ilharão tenha disponível e vai buscar penhorar esses valores para poder garantir o pagamento. Porém, o Botafogo só vai receber esse valor quando for dado o trânsito em julgado. Então, nesse momento, você tem um processo de execução provisória, tá, para tentar garantir esses valores, e aí quando os autos lá do TST voltarem, dando o trânsito em julgado, aí sim o Botafogo pode receber esses valores. No meio do caminho, conforme eu disse, os advogados do Ilharão vão tentar impugnar essa decisão, vão tentar ganhar tempo. Só que o mais provável nesse momento é que daqui a 30 a 60 dias a justiça defina de fato qual é o valor devido pelo jogador ao Botafogo. Então a gente está quase chegando ao final desse processo. O Botafogo deve receber um belo valor aí em relação a todo esse caso, o Ilharão, e é muito importante que esse valor caia nos cofres do Botafogo, apesar de achar que esses valores vão ser penhorados. Enfim, é caso da dívida aí que o Botafogo tem, né, que acaba tudo sendo penhorado no clube. Mas o fato é que a gente precisa realmente receber esse valor que tem direito, porque no fim das contas o Ilharão simplesmente ignorou, e tudo isso só está acontecendo por isso, ele simplesmente ignorou um contrato que ele tinha assinado com o clube, onde previa lá uma cláusula de renovação automática caso o Botafogo depositasse na conta dele, se não me falha a memória, 400 mil reais. Coisa que o Botafogo fez por 2 vezes. Só que o jogador, como já tinha outros planos, já sabendo do interesse do Flamengo, devolveu por 2 vezes esse valor. Então a justiça, depois de muito tempo, decidiu favoravelmente ao Botafogo. E agora, de fato, a gente tem que receber esse valor. Não deve demorar muito mais tempo, mas temos ainda que esperar um pouquinho para poder garantir o recebimento dessa bolada milionária aí que o Botafogo tem direito. Vai cair muito bem, e é aquela velha história. Você assina um contrato, então cumpra com a sua palavra. Quando você não cumpre, é isso que acontece. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito desses 2 casos? O Botafogo está com salários em dia, né, por vias judiciais mesmo assim, mas garantindo o pagamento dos jogadores, ruim com salários em dia, pior com salários atrasados. Essa é a minha opinião. E o que você acha também dessa bolada que o Botafogo tem para receber do Ilharão? O jogador que vai tentando protelar aí o pagamento, mas no fim das contas pode ver o valor aumentar ainda mais. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E mais uma vez eu peço, por gentileza, se você ainda não for inscrito, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.